Alô pessoal, boa tarde, ó! Hoje é apitinho de leve, suave, porque é sexta-feira. Não, apito forte. É isso aí, começando a nossa live do terceiro tempo, diretamente da redação aqui do terceiro tempo, na Avenida Paulista. Hoje, sexta-feira, véspera da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, mas nós vamos falar também da Copa América. Afinal de contas, uma hora atrás, mais ou menos, o Tite convocou a seleção brasileira para a disputa da competição que será realizada aqui no nosso país no mês que vem. Ó, já recebi a notificação da live aqui, vou compartilhar a live do terceiro tempo, sugiro a você que faça a mesma coisa. Compartilhe a nossa live também com as suas redes sociais, tá legal? É o seguinte, então a seleção do Tite convocada, só passando aqui os goleiros Alisson, Cássio e Ederson. Ó o Cassião aí, ó. Os jogadores de defesa, Alexandro, Marquinhos, Thiago Silva e o Daniel Alves, mais Éder, Militão, Fagner, Felipe Luiz e Miranda, ou seja, o Marcelo não voltou para a seleção. Os meio-campistas, Alan do Napoli, Felipe Coutinho, Arthur, Casemiro, Fernandinho e Lucas Paquetá. E os atacantes, David Neres, Everton, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison. Muito bem, Vinícius Júnior fora da convocação, o Marcelo, como já citamos, também. O Lucas Moura fora da relação do técnico Tite. E aí a nossa pergunta é a seguinte: o que é que você mudaria nessa lista do Tite? Tiraria alguém? Acrescentaria alguém? Tiraria todo mundo? Faria outra convocação? Teve... Ó, o que é que tem aí de errado, ou o que é que poderia ser melhorado? É essa a nossa pergunta. O que é que você mudaria na lista do Tite para a Copa América? Essa é a lista para a Copa América. Pode ter mudança aí mais à frente, mas aí vai depender de lesões, né, e esse tipo de coisa, certo? Então a pergunta do dia está lançada para você e também para o João Antônio de Carvalho. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank. Grande abraço a todos. Uma ótima sexta-feira. É difícil falar de convocação, porque hoje em dia a gente não tem mais aquelas unanimidades, né? Talvez a grande unanimidade que o Brasil tinha até recentemente era o Neymar, e hoje nem ele, porque muita gente já não aguenta mais o que o Neymar faz, principalmente fora de campo, né? Agora, eu tenho algumas restrições. Eu acho que o Daniel Alves já não vai para a Copa do Mundo, acho que já era a hora do... se bem que a gente tem que levar em conta que o Brasil está meio ruizinho de laterais, né? O Fagner convocado já é meio veterano, é um jogador jovem, o Dani Alves já é um jogador veterano, Felipe Luiz também é um jogador que está para deixar a Europa e voltar para o futebol brasileiro, quer dizer, então se ele não está com tanto mercado lá, não tem mais ninguém por aqui que possa ser aproveitado. Então, essas coisas... Faltou o Danilo também, né, dos laterais. Né? O Fernandinho de novo, sabe, 2 Copas do Mundo, o Brasil perdeu as últimas 2 Copas, o Fernandinho teve problema nas 2, tudo bem, sabe, o Tite, eu acho que ele quer corrigir algumas coisas, naquela famosa história de família, que teve a família Filipão, aí a família Tite, porque o Gabriel Jesus não fez uma grande temporada no City. Teve altos e baixos, ficou um tempo sem marcar, depois voltou a fazer gols. O Fernandinho, sabe, pelo menos ele não levou o Willian, não levou o Costa, não levou o Renato Augusto, Paulinho, mas mesmo assim, tem muita gente ainda das últimas Copas do Mundo. O Thiago Silva também, ele é um jogador que pode ter feito até uma boa temporada, mas não sei se vai chegar até a Copa do Mundo. Então o Tite está segurando nesses jogadores veteranos para ganhar essa Copa América e não perder o emprego. Mas eu gostaria de ver um time diferente, porque o problema é esse, aí quando ele chama de repente um Fernandinho, ele vai colocar o Fernandinho para jogar, ele chama o Coutinho, vai colocar o Coutinho para jogar, o Coutinho está numa fase muito ruim, tanto que está para sair do Barcelona, a torcida critica outro jogo, outro dia quando o Barcelona perdeu aquele jogo de 4-0, os jornais da Espanha deram nota 0 para o Coutinho. Então quer dizer, Gabriel Jesus, Coutinho, Fernandinho, o próprio Thiago Silva, Daniel Alves, acho que já tinha o que está indo. Acho que o Brasil tinha que fazer o que fez a seleção do Chile, mudar tudo, colocar a garotada.
Mas esse medo de perder a Copa América não deixa, né? E aí a gente tem aí de novo só 3 jogadores que atuam no país, um deles o Cássio, que é o terceiro goleiro, não vai entrar nunca, o Fagner vai como reserva do Daniel Alves, e o Everton, que pode até aparecer um jogo ou outro. Mas os jogadores que estão aqui, será que o Bruno Henrique do Palmeiras, ele é tão inferior assim ao Fernandinho? Será que o Dudu, ele é tão inferior ao Gabriel Jesus? O Gabriel joga mais centralizado. Aí seria uma outra posição, mas você entendeu o que eu falo, né, Frank? A gente tinha que valorizar mais o nosso produto também. Para que esses jogadores que fossem daqui do Brasil jogar na seleção, eles iam voltar ao país, então eles iam ter muito mais, iam ter que ter muito mais vergonha na cara e se doar muito mais do que esse pessoal que vai chegar quando for eliminado da Copa América. Se for campeão da Copa América, para eles também estão andando. Se for eliminado da Copa América, sabe o que vai acontecer? Cada um pega um jatinho, cada um pega não é nem avião que vai levar Voozinho a delegação, voozinho fretado, pega um jatinho, o Neymar pega um jatinho, que ele tem jatinho, aí ele dá uma carona pro Daniel Alves, pro pessoal dele lá, Marquinhos, que é também do PSG, do Thiago Silva, os outros pegam um voozinho fretado, e sabe quando que eles vão pôr a cara para bater aqui? Nunca. Vão ficar num quarto de hotel durante toda a Copa América, fechados, né, fechadinhos e tal, para não ter muito contato com o público brasileiro. Então é isso que, sabe, isso que eu vejo na seleção, perdeu o interesse, perdeu o tesão hoje em dia. Uma convocação nos anos 70, nos anos 80, nossa, era maravilhoso. A gente ficava esperando para ver se aquele jogador do seu time ia ser convocado, se aquele jogador estava aparecendo bem. Então, por exemplo, para a Copa de 74, pô, será que o Enéas vai? Será que vai o Palhinha do Cruzeiro? Sabe, aí, 82, será que vai o Renato Pé Murcho, que estava aparecendo bem no São Paulo? Será que vai? Aí o Careca foi cortado, mas estava na relação. Então a gente vibrava quando saía a qualidade dos caras. A qualidade, né? Hoje nós estamos tapeando aqui pelo caso do Fernandinho. E o Firmino outro dia aí, decisão de vaga do Liverpool, o Firmino estava no banco. Decisão de vaga do Barcelona, o Arthur estava no banco. São esses jogadores que vão representar a nossa seleção. Não que eu não acho que eles são bons jogadores, são, mas, sabe, falta coerência, falta coerência não, falta vergonha na cara para mudar todo o panorama, mudar todo o quadro. Falta talento também, falta também. Fábio José de Santana, boa tarde a todos do terceiro tempo, Brasil campeão da Copa América. Olha, o Anderson Oliveira, torcer pro Catar esse ano. Ai meu Deus, essa foi boa. Aurino Pio Ventura Júnior, desconvocaria o Tite. Ademilson Alves, tem que mudar as atitudes do jogador. Leandro Prudente, mudaria tudo. Juan Manuel, Cássio, o Everton, Fagner, Fabinho, Fernandinho, Felipe Melo, Coutinho, Lucas Moura. São as alterações que ele faria aí, né? Alguns foram chamados, eu não sei se os que foram chamados ele não chamaria e os que não foram ele chamaria. Acho que era assim, ó. Acho que é o Cássio pelo Everton, Fagner pelo Fabinho, Fernandinho isso. Pelo Felipe Melo, Coutinho pelo Lucas Moura. É isso, né? Peguei, captei vossa mensagem, ó, sabe o guru. Obrigado, Juan Manuel. Robertinho Nascimento. Tem jogador bom jogando no futebol brasileiro que não é chamado. O Paz Pame. Tite lixo. Que isso? Luiz Serra. O Manuel merecia uma chance. Qual é, Manuel? Ô, Luiz. Brincadeira. Tá de brincadeira, né, bicho? Programa de humor também não, né? Bom, a gente tenta fazer um jornalismo sério aqui, pô, você vem com essas brincadeiras. O Ataíde José dos Reis, tirava o Neymar. Raul Gomes, boa tarde, faltou o Vini, esse Neymar já era ninguém. Esse Neymar já era. Bom, tem que pontuar, a gente pontuar me ajuda que eu tenho um certo problema. Hein? Ninguém gosta dele. Nem os companheiros, nem os adversários, tampouco os árbitros. Vinícius Júnior, para mim, entraria no lugar do Gabriel Jesus. Vinícius Júnior tem problema de lesão, né, João? Só isso explica, né? Porque o Vinícius Júnior fez uma temporada boa nas circunstâncias da temporada que foi do Real Madrid, que foi uma temporada desastrosa para o time, mas o Vinícius Júnior teve grandes momentos, foi elogiado pela crítica espanhola, né? Então eu vejo que o Vinícius Júnior poderia estar por aí, mas também não é a mesma posição que o Neymar, né? O Gabriel Jesus. Ele joga mais pelos lados. Bem, né? Que assim, o Gabriel Jesus virou um atacante de referência, mas ele foi formado como jogador liberado também, né? Na realidade ele começou nessa aí,
com o Cuca, né? Na verdade, a gente não tem nenhum jogador que seja realmente uma referência. Não tem. Porque o Richarlison joga pelos lados, o Firmino também joga mais pelos lados, é o jogador que mais se aproxima disso, mas não é aquela referência. É uma posição que a gente também está sentindo muita falta aqui no país. Lorival Mancini, Tite só quer aparecer. Quem é Gabriel Jesus? Segundo o cone do Fred. Maurício Assis Silva. Os mesmos pés de rato de sempre. Fábio José Santana. Eu acho que a seleção brasileira é o Tite. Mas para mim, alguns jogadores que não têm comprometimento com a amarelinha. Só acho. José Benedito, o Benê Pereira da Silva, o Brasil está ingovernável, chega, fechamento do Congresso Nacional e do STF urgente. Valeu, programa de esporte. Maurício Assis Silva, os mesmos pés de rato. Robertinho Nascimento, seleção sem patriota, falta amor à camisa. Luiz Serra, ninguém do Flamengo e do Palmeiras, kkkkkk. Olha, eu acho que isso para Flamengo e Palmeiras chega a ser, sabe, motivo de você enaltecer. Olha, não tem ninguém nessa seleção aí. Sandro Russo, concordo plenamente. É para segurar o emprego mesmo. O Tite poderia ser mais ousado. Luiz Fernando, e vai levar Coco. Acho que Coco, né? Fica batendo na mesma tecla. Márcio Jones. Lucas era para estar nessa seleção. Lucas Moura. Maurício Assis, o Tite é burro. Pedro Maravelli, boa tarde. Mudaria o Tite? Muita gente querendo mudar o Tite, hein? Matheus Tumang, será que o Gustavo é pior que o Gabriel Jesus? Desculpa, o Matheus, aí é assim, tá? Arthur Rafael, falador de M. Porra, ô Arthur, o pessoal tá almoçando, eu vou falar isso agora. Raul Gomes, fala sério, Dedé é muito melhor que Thiago Silva. Aí você tocou num ponto, hein? Dedé, o mito. Esse cabe em qualquer seleção. Me desculpe, poderia tirar qualquer zagueiro aí para colocar o Dedé. Ô João, você acha que o fato de a competição ser no Brasil fez o Tite ser um pouquinho mais precavido ou menos ousado ou não? Ou não dá para esperar mais dele? Eu já não espero muito, mas eu acho isso. Eu acho que, sabe, todo mundo acaba tendo um apego ao cargo. Ninguém quer ser mandado embora. Ninguém quer, sabe, o Tite já foi para uma Copa do Mundo, foi eliminado pela Bélgica, e o seu trabalho foi muito cobrado por isso. Depois de começar muito bem, ele acabou caindo, e entrou nessa segunda era com muita desconfiança. Muita desconfiança. Não era mais o mestre Tite dos primeiros momentos, quando ele pegou a seleção brasileira naquela situação ruim nas eliminatórias. E aí ele ficou numa sinuca de bico exatamente por essa Copa América. Porque dirigente de futebol é assim, ele quer fazer, quer aparecer, aí traz a Copa América para o Brasil e nem pensa que se o Brasil perder a Copa América no país, vai ser um inferno, vai ser um Deus os acuda. Por quê? Claro, o Brasil é favorito em tudo quando entra, principalmente em competições da América do Sul. Hoje em dia, fora da Copa do Mundo, já não é mais assim. Mas aqui na América do Sul tem que entrar como favorito, como é a Argentina também. E aí, dependendo do momento, o Uruguai ou alguma seleção que aparece sazonalmente das outras seleções. Uma hora o Paraguai, outra hora o Chile, outra hora a Colômbia. Então eu acho que o dirigente faz, vamos trazer a Copa América para o Brasil, vai ser legal, vai ter dinheiro rolando, porque patrocinador, televisão e tudo mais. Quer dizer, o negócio é olhar com os olhos de cifrão, mas não pensam no que aquilo pode dar depois no futuro. Que aquilo lá pode, praticamente aí, um ano antes pouco tempo antes de uma Copa do Mundo, que o Tite já era para estar formando essa equipe novamente. Mas aí tem uma Copa América e por isso ele acaba levando jogadores que eu acredito que não vão estar na Copa do Mundo. Como o Miranda, como o Thiago Silva, como o Daniel Alves, como o Fernandinho, todos eles aqui que eu falei, dificilmente vão estar por lá na Copa do Mundo. Como o próprio Fagner, de repente, como o Felipe Luiz, que está até, de repente, voltando para o futebol brasileiro. E quando a Europa libera um jogador, é porque já tirou o suco todo. Não que o cara não vai jogar aqui, porque, lógico, o futebol aqui é muito mais fácil. O nível de dificuldade é muito menor em relação ao futebol europeu. Mas é aquele negócio, o cara quando é liberado pela Europa, acabou o contrato, não tem ninguém querendo, é porque já deu sumo. A laranja já deu sumo, já espremeram tudo que eles tinham, só veio o bagaço para cá.
Então eu acho sim, acho que o Tite está perdendo um grande tempo devido à Copa América, e aí eu não sei se depois, não é tarde ainda, mas ele vai ter que ir contra, aí o Brasil ganha a Copa América. Ganha a Copa América, porque é uma competição tranquila até. Tem a Argentina e é o que eu falei, tem um outro que pode surpreender. Ganha a Copa América. Aí, festa, ganhou a Copa América. Como é que ele vai, num primeiro momento, começar já a ir tirando Miranda, Thiago Silva? Os caras ajudaram ele a ganhar a Copa América. Como é que ele vai tirar esses caras num primeiro momento, mesmo sabendo que talvez eles estejam na Copa do Mundo? Ele vai ter que continuar com eles um certo tempo. E cada vez menos vai dando espaço para quem vai efetivamente jogar a Copa de 2022. Então é um problema. O Tite está numa sinuca de bico devido a essa ganância de trazer uma competição para cá que financeiramente de repente é importante para a CBF. Bom, mas essa competição também era para ter sido realizada aqui em 2015, né? Então ela já estava marcada para cá há muito tempo, né? O Brasil trocou 2015 lá com o Chile justamente por conta dos eventos Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, aí, muita competição e todas realizadas no Brasil, né? O Brasil passou o 15 para o Chile e ficou com 2019. Então isso aí já estava meio que acertado há muito tempo, né? Obviamente. O Francisco Silva, o Tite não vai ganhar nada na seleção. Boa tarde. Ed Gomes, fora Tite, cadê Lucas, Jeromel, Dedé, Vinícius Júnior? Thiago Dantas, grande João, grande Frank, hoje é sexta-feira, graças a Deus. O Tite prova definitivamente que é um Dunga com grife e vocabulário enriquecido. A teimosia dele nos custou a Copa do Mundo e agora custará a Copa América. Nelson Perim Guareschi também dá uma boa tarde para a gente aqui, já desejando um fim de semana, e o Alexandre José da Silva manda um VAR Corinthians aqui pra gente. E o nosso pessoal está lembrando, né? Já começa a lembrar. Jeromel, Dedé, eu falei do Bruno Henrique, falei do Dudu, sabe? Tem jogadores que têm aparecido super bem aqui no futebol brasileiro e não ganham chance de jeito nenhum na seleção do Tite. E aí eu acho que essa mescla seria importante, até para valorizar o produto local, o nosso produto, que é o nosso futebol. Mas infelizmente ele não pensa assim. Então... João, mas assim, mas não é mais difícil também valorizar o futebol local? Quero fazer o advogado do diabo aqui, porque você disse agora há pouco assim, que é muito mais fácil jogar aqui no Brasil. Então a medida, o parâmetro também, o sarrafo ele não tem que estar mais alto para quem joga aqui? Mas ele não testou, quer dizer, também aí não dá, né? Porque o teste do Brasil é contra a Arábia, contra o Catar, contra a Jamaica, contra Vanuatu, mas o que eu digo é isso, eu acho que ele, como técnico que você, evidente que o futebol brasileiro hoje está um pouco mais, tá mais defasado do que o futebol europeu. O nível lá é um nível diferente, a gente viu aí os jogos da Champions. Mas o que eu falo é que em nenhum momento ele convocou jogadores que atuam no Brasil para rivalizar com os jogadores que atuam na Europa. E até para dar uma chance, para treinar, para jogar, sabe? Porque o técnico, ele conhece, ou melhor, ele tem que conhecer o atleta, ele tem que conhecer o jogador. Então, mesmo naqueles 3, 4 treinos que ele faz, ele vai ver se aquele jogador é aquilo que ele espera, porque ele vai ver se é um jogador que sabe, se é um zagueiro que sabe sair jogando, se posiciona bem, se tem boa impulsão. Isso ele tem que ver no dia a dia. Não adianta, tudo bem, vai ver o Jeromel jogando contra o ataque do CSA. Não vai, talvez, não vai mudar muita coisa. Mas no treino da seleção, se ele convoca e põe uma zaga Jeromel e Dedé, jogando contra o time titular, ele vai ver o posicionamento, impulsão, saída de bola, sabe? E o técnico tem que analisar, ele tem que saber analisar isso. E ele não dá esse espaço, isso que eu falo. O que eu digo é isso. Eu acho que ele devia, em cada seleção, sabe, não estou falando que tem que ter a cota de brasileiros, mas ele tinha que ter mais jogadores brasileiros para pelo menos testar, pelo menos colocar em campo e pelo menos observar diretamente. Porque aí ele poderia dizer, olha, não vou chamar jogadores que atuam aqui no Brasil, porque eu já trabalhei com, já chamei vários, e eu não achei que eles tivessem o mesmo nível dos que estão. Vou dizer uma coisa, se essa seleção, ao invés de ocorreu agora, não é nada mirabolante, mas assim, se essa seleção, ao invés de marcar amistosos contra o Catar e contra quem mesmo? Catar, Arábia, Vanuatu. Não, estou falando sério agora, que vão jogar agora aqui, o Catar e mais alguém aqui, Guatemala, Panamá, sei lá. Ao invés de marcar
o amistoso contra essas seleções. Se tivesse marcado um amistoso contra o Palmeiras, contra o Santos do Sampaoli, contra o Flamengo do Abel, seria melhor para a seleção. Tudo bem que correria um baita risco de ser entubado, claro, certo? De perder o jogo. Tem medo disso, certo? Isso aí. Porque bota aí essa seleção, ou faz um catado aqui, ó. Atenção, a seleção do Brasil quer treinar contra a seleção brasileira para ajudar aí na preparação da Copa América, certo? Tem goleiro? Tem goleiro. Tem o Fábio, tem o Everton, pô, tem o Praz. Tem lateral? Tem lateral. Tem o Lodge aí pintando. Tem zagueiro? Tem zagueiro. Só que aí você dá dois. Né? Rodrigo Caio, vai jogar bem. Aí. Tem volante? Pô, tem Felipe Melo, tem o Bruno Henrique, tem o Bruno Henrique do Flamengo, tem o Diego do Flamengo, só pra colocar brasileiro, nem pra colocar estrangeiro. Tem o Dudu aí, que dá pra jogar. Dudu, olha aí, olha. Scarpa, ó, em forma, né? Aí é duro porque também a seleção poderia passar vergonha, né? Mas é uma ideia. Entendeu? Eu já fiquei meio desconfiado dessa seleção aqui. Nos anos 70 tinha muito disso e era um terror quando isso acontecia. O Brasil em 69, antes da Copa de 70, perdeu para a seleção mineira 2-1, 2 gols da Maravilha, o que levou o presidente Médici a impor para o Zagallo a convocação do Dario para a Copa do Mundo. E o Zagallo acabou convocando o Dario, que era um fazedor de gols, mas era um jogador caneludo, e ele mesmo sempre deixou isso bem claro. Tanto que nem praticamente entrou, só foi convocado lá para agradar o presidente, já que a gente estava numa ditadura naquele momento. Teve um jogo depois disso, acho que foi 71, 72, contra uma seleção gaúcha. O jogo terminou 3-3, mas foi um sufoco para a seleção brasileira. E mesmo quando jogava com a seleção paranaense, contra a seleção goiana, eram jogos que, olha, contra a seleção goiana, antes da Copa de 78, ganhou acho que de 3-1, mas foi um jogo, sabe, mais complicado. Então tinha isso. Hoje eles não fazem porque dá medo, né? Vai chegar aqui, vai perder para uma seleção brasileira, até para um clube. E só pra gente finalizar, parabéns ao Figo, certo? Que não teve frescura em dizer, ó, seguinte, o Brasil só está do jeito que está porque existem seleções que são melhores que a seleção brasileira. Existem gerações do futebol que são melhores que a atual geração do futebol brasileiro. Ninguém aqui tem que ficar melindrado com isso, porque nada mais é do que a realidade, reflexo daquilo que acontece no nosso futebol, certo? Certinho, e aí o Tite, quando perguntaram isso para ele, ele ficou meio melindradinho, né? Falou assim, ele que responda ao porquê que ele fez essa declaração. Acho que é isso mesmo. Hoje a gente vê o nível do futebol na Europa está muito maior, e eles têm os principais jogadores, as principais competições, e tudo leva a isso. O que eu falo, o que eu defendo é que a gente tem que mudar muito esse quadro. E mudando esse quadro começaria pela convocação de mais jogadores do futebol brasileiro. Claro que depois eles vão para a Europa depois. Mas pelo menos enquanto eles estão por aqui, eles vão pôr muito mais a cara para bater do que esse pessoal que está lá fora e que faz tanto tempo que não vem aqui no Brasil, que na hora de chegar aqui no aeroporto para a Copa América, eles vão até se perder. Vai ter que ter guia, a CBF vai ter que contratar alguns guias para levar os jogadores da seleção em alguns lugares, porque esses jogadores não vêm para o Brasil já faz tempo, né? É complicado isso. Aí como é que esse pessoal vai estar preocupado em caso de derrota? É isso aí. Bom, vamos falar do Campeonato Brasileiro, vai que também já falamos da seleção. Os pitacos da rodada, by João Antônio de Carvalho, começando com os jogos do sábado. João, Fluminense Cruzeiro outra vez, e outra vez no Maracanã, jogo do sábado às 6. O Fluminense jogou muito melhor que o Cruzeiro no meio de semana pela Copa do Brasil, mas não teve finalização. A falta que o Pedro fez foi muito grande. Se o Pedro estiver em campo, eu não sei qual foi a contusão dele, para não ter jogado na quarta, acho que dificilmente vai estar em campo nesse próximo sábado, né? O Cruzeiro, eu já venho falando, está virando o fio. O Mano tem que urgentemente colocar esse time para jogar. E é complicado, porque eu acho que já viram como joga o Cruzeiro. O Cruzeiro está jogando assim já há uns 2 anos. Já está mais fácil de marcar o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 volantes que não saem tanto, são mais marcadores, como gosta o Mano. Eu se tivesse que arriscar um pouquinho mais de dose de sorte, o Fluminense pode ganhar o jogo. E o Fluminense precisa, hein? São 4 jogos, 3 derrotas. Precisa muito da vitória. Atlético Mineiro e Flamengo, outro encontro entre mineiros e cariocas.
Os dois mineiros jogando no sábado. Em esse A7 o jogo vai ser lá no Independência sem o Diego que está suspenso. O Flamengo talvez coloque alguns titulares, né? Apesar de ter jogado no meio de semana, mas não tem jogo no meio de semana que vem, né? Não tem mais Libertadores, só depois da Copa América, e o jogo contra o Corinthians é no dia 4 apenas, então não vai ter preocupação. Como o Flamengo também está preocupado com o Campeonato Brasileiro, se o Flamengo colocar o time titular, o Flamengo é favorito. O Atlético contra o Santos foi dominado no primeiro tempo, melhorou no segundo, mas é um time que tem pouca criatividade, chuta mais de fora da área, o Ricardo Oliveira não vive um grande momento. Time titular do Flamengo, o Flamengo pode até ganhar em Minas. E o confronto dos líderes, hein? 10 pontos para cada um. Palmeiras e Santos vão jogar no estádio do Pacaembu, 7 da noite. O jogo que vai ter TV aqui para São Paulo, lá pelo TNT. Eu acho que os caras vão arregaçar de novo, né? Olha, enfim. E por falar em TNT, esse é um jogo que vai ser explosivo. Porque o Palmeiras tem no seu forte, o Palmeiras tem o sistema defensivo. É um time que também ataca. O Palmeiras tem muito talento. Então é complicado. A gente fala do Felipão, o esquema do Felipão também, que é aquele de fazer 1-0 e segurar. E é lógico que quando ele pega um time mais fraco, ele não precisa disso, então vai para cima. Então por isso que o Palmeiras tem o melhor ataque do ano. No Campeonato Brasileiro e foi no Campeonato Paulista também. Porque quando ele pega um saco de pancadas, a qualidade técnica do Palmeiras faz com que o jogo flua tranquilamente. Contra um time maior, o Felipão não gosta de arriscar, mesmo com essa qualidade. E vai ser assim contra o Santos. Mesmo jogando em casa, ele não vai sair completamente para o jogo. Só que ele corre o risco, porque o Sampaoli, esse sim não quer nem saber. Ele joga do mesmo jeito. Claro que com esquemas diferentes, ele muda os esquemas. Acha até que contra o Palmeiras ele não vai jogar naquele sistema de 3 zagueiros, liberando muito os alas, porque o Palmeiras joga muito pelos lados do campo, com o Dudu e também com o Zé Rafael. É um jogo equilibradíssimo. Eu diria que é um jogo para empate, mas um jogo dessa vez com gols. Lembrar que nas últimas 2 vezes que se enfrentaram, quando o time é dirigido pelo Cuca, o Santos 3-2, né, aquele gol que é a falha do Vanderlei, e no Campeonato Paulista 0-0 já Sampaoli versus Felipão, né? Também foi aquele jogo que o Felipe Pires estava lesionado e depois voltou a jogar. O Palmeiras já uma semana. Uns 800 minutos sem tomar gol, dupla de zaga, né? Então, o Palmeiras apenas 1 gol sofrido, o Santos 2 gols sofridos. Vai ser um jogo assim. Sei não, estou desconfiado desse jogo aí. E o Palmeiras também deve ter time titular, porque no meio de semana joga pela Copa do Brasil, mas é contra o Sampaio Correia. Então dá para você. Dá para você ir lá jogando com um time mesclado. O Jorge Nascimento, boa tarde, Frank, mas é melhor passar vergonha aqui do que fora na Copa. O Felipe Fabre, o Tite chama o Militão, era melhor chamar o Mourão. O Militão tá bem, pô. Marili Deschamps, boa tarde, galera. De Blumenau está ligado em vocês. Obrigado, Marili. Tite foge das perguntas verdadeiras, diz aqui o Jorge. Gabriel Henrique, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0 e ponto final. Claudinei de Andrade, seleção sem base e sem projeto. Volta Luxemburgo, gente. Rapaz. O Jorjão diz o seguinte: já sei porque o Tite está fugindo do encontro com o Bolsonaro. Deixa em off. Ih, rapaz, fizeram até essa pergunta hoje lá na coletiva. Toninho Giglio, mudaria o Tite? Rodrigo Garcia, Frank e João, boa tarde. Eu estou indignado com o senhor Tite. Ele é uma vergonha como técnico de... Oh, meu Deus, preciso abrir aqui o texto. Aí, pronto. Ele é uma vergonha como técnico. Convoca o jogador mimado Neymar, Tite e Edu Gaspar. Eles dois são uma vergonha. Sempre passam a mão na cabeça do jogador mimado, o Neymar no caso. Iago Almeida, o Atlético é uma equipe medrosa e que não está conseguindo treinadores para assumir a equipe porque não para com o treinador. Sempre joga a culpa das atuações ruins nos treinadores e depois manda embora. Foi assim com Osvaldo, foi assim com Levi, Thiago Largue, vai acabar goleado pelo Flamengo, está postando aqui o Iago Almeida. O Rogilson Rezende, eu levaria o Fábio ao invés do Cássio. Daria uma oportunidade ao Lucas Moura. Dedé e Jeromel na zaga, que na minha humilde opinião necessita de uma renovação. Pode crer, bicho. Jogos do domingo. 11 da manhã, João Morumbi, tem São Paulo e Bahia. O São Paulo ele é melhor, o São Paulo está vivendo um momento melhor. O Bahia não é um mau time, o Bahia está sendo bem dirigido pelo Roger, é um time instável até agora,
no Campeonato Brasileiro, né? Mas o São Paulo é favorito. O problema do São Paulo é que está tropeçando muito nos jogos em casa. Isso já vem desde o ano passado. São Paulo antes do Morumbi era praticamente imbatível. E aí começou a tropeçar muito no Morumbi. Não pode, um time que quer ganhar o Campeonato Brasileiro, que quer estar entre os líderes, não pode pensar em tropeçar em casa, porque o São Paulo tem uma grande chance de entrar nesse jogo de domingo, como ele já vai saber dos resultados de sábado, entrar para assumir a liderança isolada. É verdade. No caso de um empate entre Palmeiras e Santos, que é um resultado normal. Então o São Paulo não pode pensar em tropeçar. Se jogar seriamente, é favorito. Nas 4 da tarde tem Internacional e CSA lá no Beira-Rio. Isso aí tranquilo. O Inter tá voando. Tem aí Copa do Brasil no meio de semana, né, contra o Paysandu, mas acho que dá para colocar um time forte e é favorito contra o CSA. Romero, o Guerreiro bem, Chapecoense e Fortaleza, Arena Condá, 4 da tarde. O Fortaleza está com aquele problema de ataque, né? Jogou ontem contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o jogo ficou 0-0, um jogo de poucas emoções, o Atlético, como não é lá no Castelão. Um Castelão. O Atlético, como não é um grande visitante, para ele o empate foi muito bom, porque era imbatível em casa, e o Fortaleza tentou atacar, mas não tinha o Chiesa, não tinha o Oswaldo, não tinha o Wellington, o Paulista, então, sabe, foi um time que se ressentiu de atacantes. Vai jogar fora de casa, são dois times que vão brigar aí para não cair. A Chapecoense jogando em casa, ela tem a obrigação de vencer o jogo, porque é um adversário direto. Olha, o Júlio César Borges diz aqui que o São Paulo está se encaixando novamente e diz assim, ó, Cássio não, né? Goiás e Botafogo, também no domingo às 4 lá no Serra Dourada. O Botafogo começou bem o campeonato, né? 3 vitórias em 4 jogos, o Goiás também é outro que vai brigar para não cair, mas é aquela velha história, com o Botafogo tudo pode acontecer. O Botafogo é aquele time que não passa confiança. É um teste legal para o Botafogo, porque o Barroca ele tem também esse sistema de ter muito a bola, de jogar de forma ofensiva, de querer pressionar o adversário. E como é um jogo fora de casa, vamos ver se ele vai conseguir isso. Se conseguir, o Botafogo é melhor que o Goiás. O Goiás está no meio da tabela, tem 2 vitórias já em 4 rodadas, né? Que são 2 derrotas também. Mas foi surpreendente em cima do Fluminense, lá no Rio de Janeiro. O Fluminense perdeu muita chance, fez um gol de falta no final, mas ganhou. Claro, o que vale são os pontos, né? Mas o Botafogo, pelo que vem mostrando com o seu novo técnico, ele tem condições de surpreender. Ceará e Grêmio, jogo do Castelão no domingo às 7 da noite. Ceará está decepcionando. Tá. Né? O Ceará, eu achava que ele podia começar melhor o campeonato, só tem 3 pontos, uma vitória, 3 derrotas. Que perdeu as 3 seguidamente. Ganhou a primeira de 4-0, depois perdeu 3 jogos. Né? O Grêmio é bem melhor. Depende como o Grêmio vai jogar também, né? Porque o Grêmio tem jogo na Copa do Brasil, mas acho que é na quinta-feira só. Então, para começar esse campeonato, como o Grêmio está entre os rebaixados do Campeonato Brasileiro nesse momento, no comecinho, acho que o Grêmio joga com o time completo, e se jogar com o time completo é favorito. Gideão Porto, salve galera! O Emerson Rastreiro, treinador de clube, Gabriel Jesus, Cássio, Fagner, Fernandinho, fora Tite, a hashtag que ele está usando aqui, ó, fora Tite, clubista, convoca por qualidade, não convoca por amizade. Todas as hashtags aqui utilizadas pelo Emerson Rastreiro. Tem também Vasco da Gama e Avaí, às 7 é o jogo da estreia do Pofechou. Apesar da... jogo do Lanterna e o Vice-Lanterna. Apesar da fragilidade do Vasco, é aquele jogo que é obrigação ganhar, né? Tem a novidade do Luxemburgo, teve uma semana para treinar o time, trabalhar, né? E a sorte do Luxemburgo é que ele pega um adversário também direto aí na zona de rebaixamento, que é um time também limitado. Então acho que o Vasco entra com favoritismo, apesar de todos os seus problemas. Thiago Dantas escreve assim, os últimos técnicos coniventes à corrupção corrosiva da CBF, mudos diante ao eventual cenário político nacional, tiveram grande parcela de culpa na crescente perda de amor do brasileiro pela seleção. É cada dia maior o número de brasileiros que está nem aí, ou se lixando, que é a expressão que ele usa aqui, para a nossa seleção. Triste realidade. O Rodrigo diz assim, Frank, o senhor Tite só convocou o Cássio Fagner porque ele sabe que a batata dele na seleção brasileira está assando. E se perde a Copa América, é muito provável que ele seja demitido. Se eles dois, Cássio e Fagner, fossem titular da seleção brasileira, isso é uma pergunta? Se eles dois fossem... eu acho que eles foram convocados para não jogar.
Com certeza. E falando em Corinthians, Atlético Paranaense e Corinthians, jogo da Baixada, às 4, deixamos por último. O Corinthians ele está tendo uma regularidade muito grande no ano. Ele joga mal fora de casa e joga mal em casa. Jogou muito mal de novo contra o Flamengo. No segundo tempo tem uma melhoradinha, mas pouca coisa. Claro que o Atlético não é o mesmo time que o Flamengo, não é um time tão poderoso, tão forte como o Flamengo, mas o Furacão em casa é quase imbatível. Eu acho que o Corinthians corre um sério risco de perder mais um jogo e terminar a rodada numa posição não muito confortável no Campeonato Brasileiro. Muito bem. Ô João, você tem destaques olímpicos aí? Bom, só lembrando que a gente vai ter domingo, né, às 10h45, primeira final do Campeonato Brasileiro de Basquete, o NBB, né, entre Flamengo e Franca, lá no Maracanãzinho. Você que é aí do Rio de Janeiro, grande programa aí, 10h45, Maracanãzinho, Flamengo e Franca, um grande jogo de basquete. Pelo Mundial de Taekwondo na Inglaterra, em Manchester, a gente teve hoje mais 3 atletas brasileiros entrando em ação. Ontem o Brasil ganhou a sua primeira medalha. O Paulo Ricardo Melo, ele acabou sendo derrotado na semifinal, mas como são 2 medalhas de bronze, ele ganhou, foi a 15ª medalha do Brasil na história dos mundiais de Taekwondo. Já teve o Diogo Silva, já teve a Natália Falavinha, então o Brasil tem uma tradição legal. E hoje, daqui a pouco 2 horas começam as finais, o Brasil está fora. A Talisca Reis perdeu a sua primeira luta para uma lutadora israelense. O Henrique Precioso ganhou a primeira, mas perdeu a segunda para o norte-coreano. E quem foi mais longe foi a Sandy Macedo, que foi uma surpresa, já que ela é a 66ª do ranking. Ela ganhou 3 lutas. Só que aí na 4ª luta, quando ela poderia ir para a semifinal e já garantir medalha, ela perdeu para a Ren Lee, que é uma sul-coreana, 2ª do ranking. Foi um atropelamento, né? Já era esperado, quando eu vi as duas indo para a luta, já era quase certeza de que a sul-coreana ganharia. Mas de qualquer forma, a Sandy conseguiu 3 vitórias, importante a sua participação. Sem dúvida. Faltou o Júnior só para dar uma o Júnior não estava lá. E tem mais uma matéria, eu não tinha falado ainda, uma matéria que a gente colocou essa semana no ar. Tem aquela polêmica da Tiffany, jogadora de vôlei do Bauru. Houve até aquela polêmica em relação ao Bernardinho, falando aquilo num jogo da equipe do Bernardinho com a equipe do Bauru. E a gente foi ouvir um especialista para saber sobre essa nova mudança, né, que são os transgêneros no esporte de alto rendimento. O que está sendo discutido, porque na verdade existe uma regra, uma norma do Comitê Olímpico Internacional. Nessa norma a Tiffany e outras estão enquadradas e por isso que ela está jogando, né? Mas é uma discussão que é contínua. E a gente conversou com o doutor Roberto Naon, que é o chefe de ações médicas do Comitê Olímpico Brasileiro. E aí a gente bateu um papo com ele para ele explicar um pouquinho mais toda essa polêmica, como que isso está sendo trabalhado na área de medicina. Legal, João, boa. Um abraço para o Thiago Dantas, que compartilhou a nossa live. Um abraço a todos os meus 50 e tantos amigos que estão acompanhando esse programa fantástico, com esses 2 grandes profissionais. Rapaz, você passa o número da conta aí, muito elogio, Thiago. Gentileza sua. Um abraço para o Rodrigo Garcia também, para o Evandro Lauré. Tite levar time do Vasco, melhor que essa seleção aí. Não vamos exagerar também, né? João Luiz Angotti, sou santista, que nem o Milton, mas quando ele abre a boca para falar de política é que nem o Pelé. Entendi a mensagem. Edmundo Patrício, saludos galera, boa tarde, desde a churrascaria Plataforma, lá em Nova York, hein? Opa! Plataforma lá em New York City. Grande abraço, Edmundo, obrigado pela audiência aí e guarda uns cortes aí pra nós, que qualquer hora a gente chega, tá bom? Sentindo o cheirinho da picanha. Gostou da live do terceiro tempo? Deixa um like aí pra gente, uma curtidinha maneira. Compartilhe sempre as nossas lives nas suas redes sociais, tá bom? Pra dar aquela moral também pra nós. E fique ligado em tudo que acontece lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, Terceiro Tempo TV, inscreva-se, acione o sininho também para receber as notificações, tá bom? De tudo que é produzido de forma exclusiva para você que nos acompanha aqui no Terceiro Tempo, que você pode seguir também nas redes sociais no @Terceiro Tempo. Valeu, galera, bom futebol para vocês no fim de semana e seja o que Deus quiser com essa seleção, tá bom? Até segunda. Valeu, João. Valeu, pessoal, valeu, galera.